Boa noite a todos. Meu nome é Lília, eu sou enfermeira responsável pela educação e saúde aqui do SESC Centro. E nós estamos aqui hoje para dar início da retomada das nossas atividades, depois desse período que nós estamos vivendo ainda de pandemia, né? Nós estamos retomando as atividades hoje de forma virtual. Infelizmente, ainda não é possível nós retornarmos de forma presencial, mas já estaremos realizando as atividades sistemáticas, vamos estar realizando as nossas palestras, os nossos cursos, e vocês estejam ligados aí, porque vamos estar divulgando nas redes sociais do SESC, para que vocês possam estar participando conosco. E hoje nós teremos uma participação muito especial com a psicóloga Andrés Soubier. Ela vai estar falando conosco sobre a saúde mental na pandemia, nesse momento de grandes mudanças que estamos vivendo, e ela vai estar falando conosco para nos esclarecer e para trazer algo que possa nos acrescentar. Andréia, seja bem-vinda aqui no SESC. Olá, obrigada, Lili. Tem que ser assim, né, agora, já que a gente está falando de pandemia. Gente, eu estou aqui conectada também com vocês, por isso que eu peguei o celular, porque eu vou acompanhando aqui, caso vocês tenham perguntas, tá bom? A gente vai ter esse momento também. Então, obrigada pelo convite de novo, né, Lili e SESC. Ah, verdade. Estamos aqui ajustando, gente. Lília e SESC, né, que se a gente tem essa parceria aí, que eu já vim algumas vezes aqui, confesso que eu prefiro presencial, mas querendo ou não, esse é o que a gente consegue agora no momento. Então, que bom, né? Graças a Deus pela tecnologia e por esse pessoal aqui, que eu já falei pra ele que eles estão valendo ouro nessa época aqui, né não? Então, vamos lá. Por que a gente veio com esse tema, né? Saúde mental na pandemia. Como me manter organizada diante desse turbilhão de coisas. Então, vou dar algumas dicas aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. Dá uma olhadinha no slide, que a gente vai focar agora no slide. Olha o que eu trouxe para vocês. O que a Organização Mundial de Saúde define como saúde mental? Saúde mental é um estado de bem-estar na qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, e aí eu dou o foco lá no perceber, que inclusive é um tema do primeiro capítulo do meu livro, que eu vou falar para vocês também daqui a pouco, que quem viu a divulgação viu o livro lá. Percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos e pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Aí aqui eu quero dar só uma ênfase e a gente vai na parte de baixo. Olha a ênfase que interessante. A saúde mental tem a ver com perceber, voltou aqui, tem a ver com perceber, tem a ver com lidar com o estresse e tem a ver com o contribuir. Eu achei isso muito interessante, porque a saúde também envolve o social. A saúde também envolve o se conectar com os outros. É uma conexão consigo e uma conexão com os outros. Volta lá na outra parte, ainda da Organização Mundial de Saúde, o que é saúde? É a qualidade de vida, bem-estar físico, mental e social. Então, quando a gente fala de saúde, a parte da saúde mental está envolvida. E não tem a ver com a ausência de doença. Eu acho tão legal essa definição da OMS. Por quê? Porque a saúde não quer dizer ausência de doença, mas tem a ver com esse equilíbrio, tem a ver com a qualidade, tem a ver com o bem-estar. Então, isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Nossa, como manter? Eu vou evitar a doença? Não. A gente está falando de algo muito maior, porque evitar a doença, inclusive, você vai aprender aqui comigo, evitar a doença é justamente focar na doença, é justamente dar ênfase a ela, e esse não é o foco. Né? O foco é a sua saúde, é o seu bem-estar, é você estar equilibrado e positivo, vamos dizer assim, tá bom? Vamos pro próximo aqui. Pronto. Se a gente pegar agora o que a própria psicologia, né, vai trazer, então eu trouxe isso aqui para vocês também, dá uma olhadinha lá de novo. Saúde mental, isso aqui é lá do Conselho Regional de São Paulo, tá, de Psicologia de São Paulo. Saúde mental é a capacidade de tomar decisões em relação à própria vida. Então, quando eu estou com uma saúde mental alta, vamos chamar assim, a gente consegue tomar decisões positivas em relação à sua própria vida. Saúde mental é a capacidade de organizar interiormente de organizar interiormente e exteriormente. Aí eu volto a dizer, percebe que a saúde sempre envolve o outro, envolve a mim mesmo e ao outro.
Então é um contexto, porque estar bem envolve o outro. Por quê? E aí a gente vai em vários estudos, entre eles esse de Harvard, que fala o quê? Que todos nós temos a necessidade de estarmos conectados, de pertencermos a algo. Por isso, o isolamento, que essa pandemia, querendo ou não, forçou, né, isso no nosso meio, o isolamento é muito dolorido, porque é algo do ser humano. Para um pouquinho agora, que eu gosto muito de conectar com você, então conecta-se aqui comigo. Vamos lá, para um pouquinho. O quanto você tem sentido falta dessas conexões? O quanto essas conexões são importantes para você? Como é bom estar na conexão, pertencendo a algo. É isso. Saúde envolve também esse pertencimento, que é algo do ser humano, ok? E aí, agora nós vamos para outra parte. E aí eu resumindo, dá uma olhadinha lá de novo. Então a gente vai interagindo aqui e você já vai deixando suas perguntas, que já eu vou olhar o chat, tá? Olhando isso aqui, eu trouxe, depois que eu refleti sobre isso e estava trazendo para vocês, olha isso, quer dizer que para eu estar bem mentalmente, é eu estar podendo ser eu. É a capacidade de ser eu mesma, a capacidade de eu me posicionar e a capacidade de eu posicionar-me diante do outro. E aí eu resumi no se perceber e perceber o outro, que aí eu volto naquela questão de que quando eu falo de mim, eu também preciso falar do outro, porque eu não vivo sozinha. Né, de todas as teorias, quando a gente vai olhar, aqui as teorias mais assim defendidas é a parte de que nós somos seres sociais. Então, se nós somos seres sociais, realmente o isolamento ele é ruim. O isolamento no sentido de bloqueio sem conexão nenhuma, nem conexão virtual, vamos chamar assim, ou digital, ela é muito ruim. Por quê? Porque vai inclusive mexer no seu imunológico, é o que eu vou falar aqui e te mostrar, ok? Aí eu trouxe, não precisa focar no slide, que é só uma frase, mas é o seguinte, se você que está anotando, está prestando atenção, se eu fosse resumir, eu vou dar alguns pontos, mas se eu fosse resumir, quais são os pontos principais para manter a saúde mental? Seria ficar tranquilo, sem desespero. Sabe por quê? Porque a realidade é a realidade que você cria. Então, se você criar uma realidade de que a pandemia é um monstro, você vai guerrear com ele, você deu um alerta para o seu corpo. Então, consequentemente, todo o seu corpo vai estar em alerta, porque eu preciso me defender de algo. Eu não estou dizendo que a pandemia não é algo ruim. O que eu estou dizendo é, você escolhe a forma de se relacionar com ela. Ai, como assim, André? Que loucura! E aí, eu já vou citar, mas eu mostro o livro no final. Da onde que eu tô falando isso? Da minha experiência que eu tive. E que experiência que eu tive? A experiência que eu tive de hoje, tem 16 anos, foi a experiência com uma doença não quero falar esse nome, não saiu. Vamos falar de desesperadora, pronto. Uma doença que era uma sentença de morte para mim. E essa doença, esse diagnóstico, ele veio muito novo, com 17 anos, e eu tinha duas opções, as mesmas opções que você tem hoje. Então eu sei de onde eu tô falando, e eu quero te dizer, é possível olhar de forma diferente. Eu tinha duas opções, as duas opções eram, ou eu entrava em guerra com esse diagnóstico, acreditando que eu era defeituosa por causa dele, e esse diagnóstico, para quem conhece, ou quem já ouviu falar, se chama esclerose múltipla. Se você conhece, deixa lá no chat. Sim, conheço alguém que tem. Conversa comigo que eu quero conversar com você, ok? E aí essa esclerose múltipla, ela chegou como um rótulo, pá, como um monstro, igual a pandemia, pá. Eu tinha duas opções, ou eu olhava para isso e guerreava com isso, ou eu olhava para isso e me organizava em paz com essa situação, entendendo que ela é uma situação real, mas entendendo que a minha realidade e a forma de relacionar com ela é o que defino. Então eu escolhi uma forma diferenciada de lidar com esse diagnóstico. Se você conhece alguém que recebeu algum diagnóstico parecido com esse ou esse mesmo, você sabe que muitos, e uma das primeiras, eu já fiz uma pequena pesquisa, e uma das principais atitudes imediatas é pânico. Imediatas é e agora, imediatas é medo. Tudo isso que provavelmente você ou alguém que você conhece já viveu durante o isolamento. Por isso que eu estou comparando as duas situações. Porque pode sim ser um monstro, mas não precisa ser. Onde que está a solução? Na forma que você e eu enxergamos. Na forma que você e eu percebemos. Lembra que eu te falei do primeiro capítulo? Esse é o primeiro capítulo que eu abordo. Por quê? Porque eu entendo que tudo passa pela minha mente. Saúde mental. Lembra que a gente falou de saúde mental? É a forma como eu vou me relacionar comigo e com o outro. Tudo passa pela minha mente. Tudo, inclusive a própria saúde. Eu defino
Tudo, inclusive o que eu vou me alimentar, inclusive como que eu vou me movimentar, se eu vou fazer exercício ou não, tudo passa por aqui, porque aqui estão os meus comandos de decisão. Então, desesperar não é a solução. E isso é tão forte que um dia eu estava numa live e uma pessoa recebeu, depois comunicou comigo, né, via direct do Instagram, é um canal que eu uso muito, então eu te convido até a me conhecer por lá, Andréa Soubi, depois a gente volta no meu nome lá, para você acessar também. E lá, enquanto ele estava na live, ele me mandou depois um direct e falou assim, Andréa, o que você disse já me ajudou a lidar com esse diagnóstico de Covid, que ele precisou ficar isolado. E aí eu fui conversando com ele e ele disse, essa palavra, não desespere, fique calmo. Porque eu já estava desesperando, eu já estava imaginando o que seria, eu já estava preocupado como seria o meu futuro, quais seriam as consequências, como o meu corpo ia reagir. Acho que até você já ficou cansada, só do tanto que eu falei de opções. Opções existem várias, mas você tem a opção de escolher qual será a realidade na sua história. Eu tive a opção de ou ir para uma cadeira de rodas, como o diagnóstico diz, que você perde o movimento, é como se... Engraçado, é tão incrível, né? Porque o próprio diagnóstico é uma guerra com você mesmo. Porque é autoimune. Quando a gente fala do autoimune, tem muito isso. E é justamente isso, a bainha de mielina vai sendo, né, perdida ali. Né? O próprio organismo vai lutando com você mesmo. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu comecei a entrar nessa nova, vamos chamar de frequência, que é a frequência de paz. A frequência de calma. Existe uma realidade, mas essa realidade não é maior do que eu mesma. Ouve o que eu vou repetir isso. Existe uma realidade, mas essa realidade não precisa ser maior do que você. Porque quem está no comando? Tem muita coisa que você está no comando. E eu vou te mostrar já já que o comando, as suas emoções, te ajudam a comandar, inclusive, o seu sistema imunológico. Por isso, as autoimunes tem muito a ver com as emoções. Isso já é comprovado por vários estudos. E um que eu gosto muito é de um livro que chama Molecular of Emotion, não tem em português, só em inglês, ela é uma bióloga, e ela fez uma pesquisa e ela provou que as emoções são capazes de acionar neuropeptídeos no seu corpo. Nossa, Andréia, como assim? Dependendo do que você está alimentando nas suas emoções, você pode gerar comandos. Você sempre gera comandos para o seu cérebro, para o seu corpo. Para sua mente, cérebro e corpo. Quando eu falo de cérebro, é mais o órgão. Quando eu falo de mente, tem mais a ver com pensamentos. Então, eu dei uma ordem através da minha mente, o meu cérebro ele vai receber e ele vai comandar o corpo a partir dali. Molecules of Emotions. Esse é só um que eu citei, mas tem vários. Dependendo do que você está alimentando na sua mente, é a forma que o seu corpo vai reagir. Uau! Sim! Entendeu por que eu falei que você está no comando? Agora, foca aqui pra mim. Vamos nesse slide. Que aqui eu já vou começar a te dar dicas, tá? Eu quero que seja uma coisa bem prática. Então, dicas. Como promover a saúde mental? O que eu posso fazer? Vamos lá. Cuidado com o que você alimenta na sua mente. Se você estiver assistindo e não conseguir anotar, pode tirar uma foto, mas guarde essas dicas para você. Só que não só guarde, mas use-as, ok? Então, cuidado com o que você alimenta sua mente. Por quê? Evite falar e pensar tanto sobre a pandemia. Evite encher, e aí eu usei esse verbo aí de propósito, encher sua mente com as notícias. Mas, claro, se proteja, ou seja, não seja negligente. Volta aqui para mim. Não seja negligente, faça a sua parte. Só que também, que tipo de informação você está alimentando sua mente? Vamos fazer uma pequena ilustração. Quando você vai falar em dieta, o que as pessoas mais falam? Você é o que você se alimenta. Vamos transferir isso para a mente. Você é o que você alimenta sua mente. O que você tem alimentado? Você tem alimentado ela com notícias de possibilidades, porque se você pesquisar, já tem várias possibilidades sendo ditas também. Ou você tem alimentado ela com o negativo, com as possibilidades que são, vamos chamar de ruins. Você escolhe. Da mesma forma que você escolhe comer o doce ou comer o salgado, comer a fritura ou comer o que é, vamos chamar de, nesse mundo agora, fitness. Você escolhe. Pensa um pouquinho. Quais são as notícias que você está acessando? Quais são as informações que você está acessando?
Isso daí já vai dizer um pouquinho se você está gerando saúde mental ou não. Lembrando que saúde é equilíbrio, é a paz. É isso que você está alimentando o seu cérebro. Traz paz? Ou está trazendo medo, angústias e ansiedades? Você pode sim ajudar bastante o seu corpo, no sentido de que você está no comando do que entra, tanto na sua mente quanto na sua boca, que já já a gente vai falar sobre alimentação também. Vamos para o próximo. Foca lá de novo. Tire o foco do problema. Olha isso que eu vou ler. Toda vez que você foca no problema, você alimenta o negativo. E treina a sua mente para o alerta. Percebeu que eu pus o alerta bem em ênfase? Alerta. Se eu deixo o meu corpo em alerta, o meu corpo ele vai ficar com preocupações, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar com medo. Olha lá, isso pode aumentar a ansiedade e o medo. Como assim, Andréia? E aqui eu não estou falando só do campo da saúde mental, estou falando da parte biológica também, que são os comandos que a gente manda. E uma vez que você tem medo, uma vez que você tem ansiedade, você está dizendo para o seu corpo que existe um perigo lá fora, um perigo. E se existe um perigo, você precisa ficar em alerta. Vamos imaginar algo, eu gosto muito de uma profissional que ela sempre ilustra isso. Ela fala assim, vai lá no mundo biológico. Lá você na selva e lá tem os leões, vamos pensar em leão ou enfim, outro animal selvagem. Poxa, quando você percebe que você está numa mata perigosa com leões ali, o seu corpo aciona alertas. Mas sabe qual que é a diferença? Essa realidade que eu trouxe como ilustração, ela é real, existem leões lá e se você não se proteger pode dar um problema. Mas o problema do medo é esse. O medo, ele tá onde? Uma grande parte do medo. Tem uma parte do medo que é essa, que é real, mas tem a grande maioria do medo tá aqui, ó. E aí eu vou te trazer um estudo de Harvard também. Ele foi estudar isso, né? Como é que funcionam esses medos. E sabe o que ele percebeu? O pesquisador, ele viu que, presta atenção nesse dado, que eu não pus ali, 80% dos nossos medos não acontecem. Como assim? Quanto? 80% dos nossos medos não acontecem. E dos 20 que sobraram, os 20% para dar os 100, 10% não acontecem do jeito que a gente imaginou. Ai, o que você entendeu? Põe lá no chat que eu quero daqui a pouco olhar e conversar com você. Ou seja, somente 10% do que você imaginou foi o que aconteceu. Inclusive, se você está passando por isso, eu te convido a ir lá no meu YouTube. Você já está no canal do YouTube, é só jogar Andrea Soubie, tá ali embaixo na logo, tem também o meu nome. E você vai acessar o meu YouTube. Lá tem mais ou menos 50 vídeos e um deles é sobre medo. Um deles é sobre medo. E aí você aciona esse vídeo e lá, inclusive, eu vou te contar outras ilustrações para você entender como o medo pode ser um seu vilão. E o mais interessante, quem que alimenta o medo e quem constrói o medo? Isso mesmo, você e eu. Então, uma vez que você entende isso, por isso que eu trabalho muito, eu gosto muito desse termo, né? Destorça, dessa frase que eu criei, destorça o distorcido. O que significa isso? Mude a sua mente. Pega o que está torcido, bagunçado, desorganizado na sua mente e muda. Uma vez que você faz isso, você alcança a saúde mental. E isso dentro da pandemia também. O quanto você está gerando mais nós internos, mais confusão interna, ou o quanto você está gerando paz? Pensa um pouquinho. Deixa eu ver se alguém já deixou alguma pergunta. Não sei se o pessoal consegue ver aí, se tem. Que aí eu vou comunicando com vocês. Ó, já tem algumas coisas aqui. Ó, gostaram do tema? Isso aí, gente. Que bom que vocês estão gostando do tema. Interage aí e faça perguntas, tá? Que eu gosto de interação. É do meu perfil comportamental, inclusive. Vamos lá. Esse do foco... Tá, do alerta eu já falei. Isso aqui eu já falei. Vamos pro próximo. Ah, agora eu entrei na parte da parte imunológica. Psiconeuroimunologia. Isso existe, Andréia? Sim, existe. E o que vai estudar e se comprova nos estudos? Há ligações entre o cérebro, o comportamento e o sistema imunológico. Uau! Vamos continuar a leitura. Os estressores psicossociais podem diminuir a eficiência do sistema imunológico. Os estressores psicossociais, vamos lá, a pandemia é um estressor psicossocial? Sim ou não? Quem tiver aí responde. Sim ou não? É um psicossocial, um estressor. Então eu vou
diminuir a eficiência do meu sistema imunológico. O que o sistema imunológico faz? Me protege do que não é, do que é ruim, do que vem externo e que pode me prejudicar. Aumentando significativamente, portanto, a capacidade de uma pessoa adquirir sintomas médicos, ou seja, uma doença. Quanto menos o seu sistema imunológico estiver organizado, mais você pode adoecer. Então, quanto mais você estiver preparado, você pode se defender, mas defender de forma positiva, porque o sistema imunológico é para isso, é para essa função. Então, dependendo, aí eu volto lá no começo, dependendo do que você está ouvindo, presta atenção, são as informações dos 5 sentidos, ok? Então, é ouvindo, vendo, lendo, presenciando, tudo isso. Todos esses tipos de informações. Às vezes você fala, mas eu não tô lendo muita notícia. Tá, mas você tá ouvindo que fulano que teve morreu, que ciclano faleceu, né, deixou passar. E aí você, meu Deus, isso vai acontecer comigo também. Ah, aquela pessoa que pegou já foi entubada. Acontece, acontece. Mas precisa ser com você? Não. Agora, se você alimentar que isso vai acontecer com você, você já tá preparando o seu corpo para um alerta. Olha o leão aí, fora. E aí o seu corpo já aciona esses alertas. Sim, tá fazendo sentido? Gente, eu queria vocês aqui para vocês conversarem comigo e me falarem. Mas como não tem, né? Vamos continuar assim. Próximo. Conecte-se com pessoas. A conexão com amigos e familiares é fundamental. Por isso, tire momentos do seu dia para conversar com eles. Utilize a tecnologia a seu favor. Falar com pessoas próximas sobre os seus medos e inseguranças pode ser uma boa forma de você aliviar a tensão durante esse período. Então, vamos lá. Sim, estamos em isolamento, mas, graças à tecnologia aqui, ó, inclusive do nosso pessoal, nós estamos conectados. Então, o que isso significa? Você não precisa, você pode trabalhar o isolamento, mas não necessariamente a desconexão com as pessoas. Você pode se conectar, sim. Use os seus meios. Eu ouço muitas pessoas falando, a tecnologia é muito ruim. Tá, existe a parte ruim dela, mas e a parte boa? Aproveita, agora é a hora. Aproveita para se conectar através dela, aproveita para fazer os cursos que você talvez não fez, que eu também vou falar daqui a pouco, mas já adiantando. Aproveita para você ler o livro que você não leu, agora você tem um tempo maior. Porque que acontece? Por que muitas pessoas, eu trabalho também com a parte de coaching, então por que muitas pessoas não cumprem as metas que elas estabelecem? Por causa da dificuldade de organizar o seu horário. Dizendo, muitas das vezes, eu não tenho tempo. Então, olha a oportunidade que você tem. Você tem tempo. Você tem como ler. Você tem como fazer pesquisas. Conversar com pessoas através da internet. Então, faça isso. Não se desligue, tá? O ideal é o toque, até porque vai liberar ocitocina e outros hormônios. Então, o toque é importante. Mas se ele não é possível, faça pelo menos uma conexão. Já ajuda bastante e já vai ajudar o seu corpo aí a equilibrar. Próximo. Esse é muito legal. Inclusive, você que está assistindo, eu te desafio a fazer algumas coisas que eu vou sugerir aqui, tá bom? Para você sair talvez de um medo ou talvez de uma situação que não esteja trazendo saúde mental. Vamos lá. Anote pensamentos ou eventos positivos do seu dia. Volta aqui para mim. Lembra que eu te falei que dependendo do que você foca é o que vai crescer? Você anotando um pensamento ou um evento, ou eventos, não só um, tá? Eu sugiro que você anote 3 no mínimo. Se você parar no final do seu dia e anotar aquilo que foi bom, o que você está fazendo? Para quem respondeu, isso mesmo. Alimentando a sua mente com o positivo. Alimentando a sua mente com o que é saudável. Por quê? Porque você estabeleceu um foco. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A mente, ela responde de forma... quando ela é direcionada. Então, você precisa direcionar sua mente. Quando você anota isso no papel, você está direcionando os eventos positivos e os pensamentos positivos. Você está mandando, né, comandando a sua mente para focar no quê? Exatamente, no positivo, no saudável. Então, quando você anota, você já está dando uma direção, você consegue enxergar a direção que você deu para o seu cérebro. Então, faça isso. Isso vai levar 1 minuto do seu dia. Mas, você alimentando e direcionando a sua mente, isso pode mudar toda a sua saúde mental. E aí, para aqueles que falaram, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso.
O quanto você prioriza você? Se você não tem 1 minuto, se você não consegue ter 1 minuto para escrever isso. Só que calma que tem mais desafios. Só para finalizar, no final do dia, liste pelo menos 3 pensamentos ou eventos positivos que você vivenciou. Com certeza algum você vivenciou. Ah, só que aí, se você não focar nisso, você vai falar, ai, não vivenciei. Pensa que você vai ver que vivenciou. O fato de você anotar ativa a sua percepção. Isso aqui também é muito legal. Um filme, uma conversa, um aprendizado ou um livro. Então vamos lá, não é só pensamentos. Você teve uma conversa ali no WhatsApp ou qualquer outro veículo que você utilize, e aí você teve um aprendizado. Poxa, como eu costumo dizer, né? Caiu a ficha, nossa, percebi, ampliei minha percepção, vi algo diferente. Anota o seu aprendizado. Eu falo até isso no meu livro. O que é aprendizado? Aprendizado são memórias que eu consegui absorver. E eu escrevendo é uma forma de eu absorver aquela informação. Ou seja, fazer daquilo uma memória, fazer daquilo um aprendizado. Então, teve uma conversa legal, aprendeu uma coisa diferente, leu um livro diferente, faça um resumo do livro, isso vai trazer mais absorção do conteúdo. Viu um filme legal, todos os meus pacientes passam por algumas atividades, entre elas eu passo muito filme, livros, e eu sempre falo, não é o que você assiste, não é o que você lê, é o que você entende, compreende, interpreta. Por isso, eu sempre falo para eles, anotem. E aí eu tô deixando isso de desafio para você também, anota. Cria um caderno próprio para você anotar seus pensamentos, anotar seus aprendizados, anotar os aprendizados nos filmes, até para você poder indicar o filme lá na frente, ou poder escrever alguma coisa, ou poder indicar, enfim. Essas informações, quando elas são, vamos chamar de organizadas, a percepção delas, você internaliza elas com mais facilidade. Se você deixar ela muito solta, isso não traz essa compreensão, esse aprendizado, ok? Então, próximo. Movimente-se, faça exercícios físicos em casa, mantenha uma dieta equilibrada, beba bastante água, aproveita que você está em casa, que você pode toda hora encher ali a água, né? Ou em home office, mantenha as janelas abertas para permitir a circulação de ar fresco. Outra coisa, abra as janelas para você ver o mundo lá fora, para entrar luz. Isso inclusive ativa várias questões do corpo também. O corpo se prepara para vivenciar o dia quando recebe a luz solar. Na luz solar, a gente tem falado muito sobre isso, vitamina D. Lembrando que a vitamina D é do horário das 11 às 13 horas, ok? Então é aquele horário mais complicadinho, acho que é 13 ou 14, agora eu não me lembro se é até às 14. Mas é esse horário mesmo, começa às 11. Por que eu tô te falando isso? Porque é bom. Fica um pouco no sol, pega a vitamina D, ele é um hormônio. Na verdade, o pessoal chama de vitamina, mas ele é um hormônio. É um hormônio que vai ajudar o seu sistema imunológico. Então é importante. Só que, né, às vezes você tá lá, fica com preguiça, ou ali, não, pra que isso? Ei, pra você. Pra você. Você é importante. Pra sua saúde mental. Pra sua saúde física, porque tá tudo o quê? Conectado. Não adianta eu falar de mente se eu não falo de corpo também. Tá tudo conectado. Porque nós somos todos conectados. Corpo, alma e espírito. Inclusive a parte espiritual também não pus aqui, mas vale lembrar. A espiritualidade, fantástico. Porque a espiritualidade é a fé, é acreditar na possibilidade que é maior. É acreditar que é possível sair daquela situação. Eu usei a fé. Eu fiz uso da fé na minha história. E, inclusive, foi um versículo que me ajudou muito. Às vezes você tem um versículo que bate aí na sua mente, sinta ele, escreva ele, ou você tem outro documento que te ajuda e alimenta isso. O que me alimentou foi aquele versículo que diz em João 11,4, fala o seguinte, essa doença não é para a morte, mas é para glorificar o meu nome. Existia propósito. Ativa o propósito. Ativa a esperança. Usa a sua espiritualidade, conecte-se com o ser superior que sabe o que está acontecendo, porque a gente não sabe, o ser humano não sabe todas as coisas. Então, esse aí também foi um plus aí que não estava anotado. E os exercícios físicos são muito bons para estimularem o seu corpo. E estimulando o seu corpo te dá ânimo, vai aumentar aí vários hormônios como adrenalina, como testosterona, tem alguns exercícios que aumentam isso, que te dá essa positividade, essa vontade de viver. Deixa eu te falar. Você pode escolher entre a vida e a morte. Você pode escolher entre o negativo e o positivo. Tá nas suas mãos.
Hoje é dia de você prestar atenção nisso. De você começar a se perceber o que é que está rondando ao seu redor. E o que você está escolhendo. Inclusive, deixa eu aproveitar, já vou falando também. No livro, eu conto para você os 4 passos que eu criei para mudança de mente. E quais são os 4? O primeiro, que a gente falou aqui, o perceber. Tudo começa com o perceber. Eu não sei se você percebeu, deixa eu ver como é que tá a tela, mas a gente tem, vamos chamar de púlpito, né? Um púlpito aqui do lado. Talvez você nem percebeu até agora. Por quê? Porque a sua percepção não estava ativada para ver o púlpito. E sabe o que a física quântica fala? Que tudo que eu não percebo não existe. Então, para você que não percebia o púlpito, ele não existia para você. O que tem a ver, Andréia? O que tem a ver? Quantas coisas ao seu redor que você não percebe, por isso não existem para você? Quantas coisas ao seu redor passam, mas por você não ativar a sua percepção, parece que não existem. Talvez até pessoas, tá? Talvez o seu esposo, talvez as qualidades do seu esposo, as qualidades da sua esposa. A gente já sabe, já tem esses dados da pandemia, a última que eu vi, que já tem um tempo, que foi em março, lá na China, os divórcios aumentaram demais após a pandemia, porque lá março já estava terminando. E agora parece que tá voltando, né? Tá tudo um monte de informação aí. Mas vamos pegar essa que eu trouxe. Você que agora tá em casa com a sua família, é uma chance, uma oportunidade que você tem de alimentar a vida nesse meio familiar. Sabe o que eu ouço dos meus pacientes que têm filhos? Nossa, é um desafio, André, ensinar os meus filhos ali, né, tudo online. E realmente eu não acho que não seja um desafio. Eu não sou mãe, mas eu imagino, eu consigo me colocar ali no lugar e imaginar. Só que olha a oportunidade que você tem. Esse mesmo paciente que me disse isso disse, eu tô vivendo a melhor época com a minha família. Porque ele se voltou para dentro, ele começou a perceber, ativou a percepção, começou a enxergar da mesma forma que agora você está enxergando o púlpito, porque eu te mostrei. E aí você ativou sua percepção, ele começou a ver as filhas de forma diferente. Quem mudou? Quem estava no comando? Ele poderia muito bem alimentar brigas, ficar irritado e tudo mais. Poderia? Poderia, da mesma forma que você pode. Eu respeito se essa for sua opinião e seu posicionamento. Mas você pode fazer diferente. Ah, eu não dou conta. Mentira. Você consegue. Você consegue. Se você não está conseguindo sozinho, talvez você precise de alguém para te ajudar, pegar na mão. Ou ajuda profissional, ou ajuda de alguém que te ama. Mas é possível sim. Ei, para a medicina eu já sou um milagre. Qual milagre que você está precisando na sua vida e está esperando alguém te entregar? E se eu te contar que é você que gera o seu milagre? Claro que junto com um monte de outras pessoas, inclusive com o Criador, do jeito que você acredita. Mas ei, você precisa se responsabilizar. No caso desse paciente, que me veio muita memória agora, ele se responsabilizou e ele escolheu. Eu vou sim estar em casa e estar de verdade. Eu vou sim ensinar minhas filhas. Eu vou falar para minha filha o tanto que ela é inteligente, o tanto que é fantástico, o tanto que elas são fantásticas. E ele até me disse esses dias, foi muito interessante, ele falou assim, nossa, uma das minhas filhas, eu vim ensinando a outra, e ele se encheu de orgulho. Às vezes está do seu lado várias oportunidades de se encher de orgulho, no sentido positivo. Porque o orgulho em excesso é negativo. Na verdade, tudo em excesso é negativo. Mas um orgulho positivo. De quem é a sua família? A decisão é sua. De novo, eu respeito a sua decisão, mas é minha responsabilidade dizer para você, da mesma forma que eu tive uma escolha, e eu escolhi a vida, eu escolhi acreditar que era possível, sair de algo que teoricamente era um aprisionamento. Você pode escolher. Talvez eu tenha vindo aqui hoje só para te dizer isso. Para que você entenda que a pandemia ou qualquer outra circunstância não define quem você é. Não define a sua identidade. Não define o seu potencial. Porque você é muito maior do que qualquer circunstância. Você é muito maior. E a sua saúde mental depende de você. O que você está filtrando? Eu só parei no primeiro capítulo, hein? Vamos lá, segundo capítulo, aceitar. O segundo capítulo, que é o segundo passo do método que eu criei, esse passo eu considero mais difícil. O que é o aceitar? Não é aceitar na passividade, ok? Mas é aceitar parando de brigar com algo que você não tem como mudar. Eu tinha como mudar o diagnóstico? Não, ele já estava ali.
A gente tem como mudar a pandemia e tudo que ela está refletindo? Não, ela já está aí. Mas, se eu continuar brigando com ela igual eu brigava com o meu diagnóstico, com o meu não, né? Não é meu, olha eu me corrigindo aqui, ao vivo. Com o diagnóstico, olha o tanto que a gente é, o tanto que a gente joga resquícios sobre nós, né? Enquanto eu achava que esse diagnóstico eu precisava brigar com ele, enquanto eu achava que eu precisava guerrear com ele, era uma guerra, literalmente, inclusive interna, dentro de mim. E aí ficava sintoma, não sintoma, sintoma, não sintoma, sintoma, não sintoma. Calma. A aceitação faz parte do processo. Quem que você está precisando aceitar nesses dias que você está convivendo aí no isolamento? Talvez você precise aceitar você mesmo. Às vezes você enche você de defeitos. Quanto mais você encher defeitos, lembra que eu te falei lá, o que eu foco cresce. Quanto mais você olhar os seus defeitos durante esse isolamento, mais isso vai crescer. Mais a guerra com você mesmo vai acionar. Quanto mais você olhar para os seus cônjuges, seja esposa ou esposo, e só decidir, escolher aquilo que ele não está fazendo, ou aquilo que ela não está fazendo, aquilo que ela deveria mudar, ou aquilo que ele tem que mudar, tem que melhorar, você vai alimentar o quê? A positividade ou a negatividade? Você já tem a resposta, não preciso dizer. A escolha é sua. Terceiro passo, entra o escolher. Aí, ó, escolha é sua. Entra o escolher. Porque uma vez que eu fiz as pazes, enxerguei as minhas opções, tá tudo certo. Poxa, eu só tenho para direita ou para esquerda. E aí, com essa certeza, com essa paz, com essa tranquilidade, eu tomo a minha decisão. Lembre-se, isso daí é até algo que é falado aí no nosso meio, né? Não tome decisões de cabeça fria, de cabeça quente, ao contrário. De cabeça quente, verdade. Porque a parte racional e emocional, elas não são elevadas juntas na nossa mente. Quando uma está muito alta, a outra está muito baixa e vice-versa. Por isso o equilíbrio é sempre o ideal. Não tomar decisão de cabeça quente é justamente você entrar nesses dois processos. Perceba, aceite, tá tudo bem, sem desespero. Quarto, haja. Então, o agir. Eu tô te dando várias dicas aqui, entre elas, anotar e já vou vir com uma outra. Movimentar-se, fazer exercícios físicos. Ok, você pode acessar tudo isso agora aqui na sua mente, mas também começa a ir para a ação. Por quê? Quanto mais eu ajo, mais eu alimento com informações mais consolidadas na minha mente. Porque uma vez que eu agi e eu dei um resultado positivo, tive uma experiência boa, aquilo entra muito mais consolidado dentro de mim. Se você tá aí e pode fazer comigo, faz comigo aí. Eu penso, eu sinto e eu faço. Eu preciso de um alinhamento entre pensar, sentir e fazer para que o resultado venha. Por isso, entre os passos que eu criei, passa pelo pensar, aceitar, escolher e aí eu vou agir, porque tá tudo conectado. Ok? Voltando, próximo passo. Use esse período para fazer as coisas que você queria fazer há muito tempo. Gente, olha a oportunidade que você e eu temos de fazer aquilo que estava engavetado. E agora você não tem nem mais como inventar a historinha de que não tem tempo. Então aproveita o filme que você não viu, o livro que você não leu, o resumo que você não fez, a aula que você não assistiu e tal. Aproveita. Ou a conversa que você não teve. Ou a organização do seu quarto. Eu até estava conversando ontem com a Lu, que ela trabalha com essa parte de imagem pessoal, e a gente falou muito sobre isso. De que o externo reflete o interno. Dá uma organizada na sua casa. Ai, mas eu tô cansada de organizar a minha casa. Realmente, não faça sempre as mesmas coisas, isso vai te cansar. Cria uma rotina, mas não fica só fazendo uma coisa, isso vai cansar, você vai começar a ficar irritada e tal. Não, de vez em quando muda, é importante. Muda um pouco, é importante. Mas organize. Dá uma olhada aí ao seu redor, não sei se você tá na sua casa, dá uma olhada. Como é que tá a organização? Se você for procurar alguma coisa aí, você se perde ou você se acha nesse meio? Tá bom? Isso ajuda também. Vamos lá, estamos quase finalizando. Gratidão. Essa é a minha outra dica para você. Faça uma lista de gratidão para você e leia todos os dias. Como assim? Pensa agora. Se eu te perguntasse agora, quantas coisas você é grata por?
Quantas você consegue trazer? Vou te dar alguns minutinhos enquanto eu olho aqui. Se tem alguma pergunta. Quantas coisas você consegue ser grato por? Isso, o Carlos aqui já pegou a dica, né? Anotar as ações positivas do dia. Isso mesmo, anote. Estão perguntando se vai ficar gravado, pessoal. Vai? Vai, gente, vai ficar gravado. Então, eu vou compartilhar no meu YouTube. Não sei se dá. Depois a gente organiza aí, beleza? Informações importantíssimas. Isso aí, Alessandra. Gratidão aí. E parabéns o Sesc, que é o que ela tá fazendo. Tá elogiando. Porque é tão difícil sair da zona de conforto e dar o primeiro passo para mudar. Legal. Porque é difícil ver o lado bom das coisas, tá? A Laura me perguntou aqui algumas coisas. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Como organizamos o pensamento em meio a uma crise? Vamos por calma, então. Deixa eu ir aqui, já que aqui já tá quase acabando o que eu trouxe para vocês, vamos nas perguntas. Laura, por que é tão difícil sair da zona de conforto e dar o primeiro passo para mudar? Vou te explicar de uma forma bem simples. Como é que funciona o nosso cérebro e a parte biológica? Se você tiver... Deixa eu dar um exemplo mais simples. Se você estiver no meio da mata, sem alimento, sem água, você vai correr mais, você vai gastar mais energia ou menos energia, sabendo que você precisa de alimento e você não tem. Você gasta, até quando você vê programas de sobrevivência, eles dizem, gaste o mínimo de energia que você possa. Por quê? Biologicamente, gastar o mínimo de energia é sobrevivência. Se gastar o mínimo de energia é sobrevivência, você acha que o cérebro quer mudar? A mente quer mudar? Deixa eu te explicar agora, vamos para a parte neurológica. Toda vez, e eu gosto dessa imagem, toda vez, eu acessei muito isso no livro, para quem gostar, Código dos Talentos, de Daniel, esqueci o sobrenome dele. Ele fala bastante sobre isso. Você quer aprender algo novo? Toda vez que algo novo está aprendendo... e a neurocientista Caroline Leaf também fala, tá? Ela lançou o livro em português esse ano. Ative Sua Mente, se eu não me engano, é esse nome em português. O que eles vão falar? Toda vez que a gente está aprendendo algo novo, literalmente, é como se criasse cria-se novos caminhos neuronais no cérebro. Para criar esses novos caminhos neuronais, você acha que gasta muita energia ou pouca energia? Quem puder responder, responde lá no chat. Você vai gastar energia. Você vai estar movimentando o seu corpo. Não aqui, esses músculos que a gente enxerga. Mas vai estar lá, mexendo, gastando energia. E eu acabei de te dizer que gastar energia é contra a sobrevivência. Biológica, claro. Então, se você deixar... até a neurocientista Caroline Leaf, ela tem eu não sei se ela traduziu também para português, mas ela tem um programa que é o detox do cérebro. E aí ela até avisa que no quarto dia, a partir do terceiro, quarto dia, gente, presta atenção, você vai querer desistir. Por quê? Porque o cérebro já entendeu que vai gastar energia e ele não quer gastar energia. Então ele fica te convencendo de que é melhor você ficar do jeito que está. Por isso, zona, entre aspas, zona de conforto. Porque é um conforto mentiroso. Ele é confortável porque você não gasta energia, mas ele é desconfortável porque você para de aprender. E você vai se manter no mesmo lugar. Então, acho que aí já deu para entender o porquê que é difícil sair da zona de conforto. Então, acredito que eu te respondi. Se eu não te respondi, dá um grito aqui, ó. Depois, por que é difícil ver o lado bom das coisas? Vamos lá, vou voltar na mesma ideia. Laura, já que inclusive é a mesma pessoa que perguntou. Para não gastar energia, o nosso cérebro, ele aciona algumas estratégias. Entre elas são os hábitos. Então, porque quando eu já criei um hábito, eu uso sempre o mesmo caminho. Deixa eu te dar uma outra ilustração, que eu gosto muito. GPS. Quando eu não conheço o caminho, eu preciso usar estratégias para chegar lá. Quando eu conheço o caminho, eu vou sem o GPS, de forma habitual. Então, o seu cérebro ele já está programado, deixa eu usar essa palavra que é legal também, programação. Existe uma programação e você foi programada desde o ventre, tá? Não é só nas primeiros anos, não. Já tem programação feita desde o ventre. Então, você é programado para se comportar de uma forma. Quando você se programou, o seu corpo já gastou uma energia ali para criar aquele caminho neuronal. Então, uma vez que ele já existe, o que ele vai fazer? Escolher o mesmo caminho. Ele já sabe, você mesmo.
Você não usa quase todas as vezes o mesmo caminho para chegar no mesmo lugar? Porque é muito mais fácil, você não precisa pegar telefone, você não precisa pegar GPS, você não precisa perguntar onde é, você já sabe. Da mesma forma, mudar, sair de um hábito, volta lá, é gasto de energia. Porque eu estou criando novas opções, estou criando novos caminhos neuronais. Consegue uma água, por favor? Esqueci de pedir. Laura, acho que eu te respondi. Se eu não te respondi, volta a falar comigo aqui, tá bom? Como organizar os pensamentos em meio a uma crise? Elisa, eu já estou dando algumas dicas aqui, mas eu vou voltar no primeiro capítulo do meu livro. Perceber. Primeiro você precisa perceber o turbilhão, e a Caroline Leaf também fala isso, né? Que é necessário o quê? Perceber os pensamentos. Por quê? Porque senão fica aquela bagunça. Você já viu quando você abre o seu armário, até tem um vídeo também, te indico pra você, Elisa, que se chama Organize o seu armário interno. Tá lá no meu YouTube também, Andréa Soubi. Eu até faço uma ilustração lá, eu abro e vejo aquela bagunça. Só de olhar aquela bagunça, ai, não quero nem começar, né? Dá até preguiça, não dá? Transcreve, passa isso pra sua mente. É a mesma coisa. Se sua mente estiver muito confusa, muito desorganizada, é mais difícil organizar os pensamentos. Então, eu começaria como? Escreva o que está passando na sua mente. O que está acontecendo aí dentro? E é muito legal, porque eu recebo os pacientes, aí os pacientes chegam, né? Ah, é muito confuso, não. Aí, de repente, não, mas é só isso. Aí eu falei, não é que é só isso, é porque a raiz é essa. Só que a confusão não deixa você enxergar a raiz. E aí, sabe o que acontece? Principalmente em muitos atendimentos que eu vejo, olha-se só o que está por cima e esquece de olhar a raiz. O que está em cima é só aquela confusão que te impede de olhar realmente o que deve ser olhado. Então, anota. Trabalha isso, é uma coisa tão simples que pouca gente usa e eu uso muito. Anota. Veja o que sai da sua mente. Perceba o que você está alimentando. Perceba o que está passando aí. Uma vez que você percebeu o que está passando, aí você consegue organizar. Vai lá no armário que você vai entender bastante. E só para terminar a ilustração do armário, para você organizar o seu armário, tiro tudo. É a mesma ideia que eu estou propondo para você. Vejo o que tem, pego as blusas e aí eu escolho a forma. Lembra do escolher? Eu escolho a forma que eu vou organizar. Vou organizar tudo colorido de um lado, todas as calças de um lado. Você escolhe o jeito que você vai organizar, mas você precisa enxergar. Ok? Acho que eu te respondi. Se não, você volta a falar comigo, Elisa. Deixa eu ver se tem mais alguém. Foi show, Elisa? Laura entendeu? Elisa também, sim? Se não entender, não tem problema não. Pode falar aqui, tá? Vou prosseguir só pra gente continuar aqui e ir pro final. Então, se você ainda tem uma pergunta, aproveite agora pra você ir me fazendo aqui. Volta nesse slide. Gratidão. Você que tá comigo agora, eu sugiro que você faça isso agora, no seu próprio celular, não precisa ser num papel, mas se tiver um papel, melhor. Faça uma lista de gratidão para você ler todos os dias. Vamos lá. Você é grata pelo quê? Grata pela vida? Pela saúde? Pelo seu lar? Pelos seus filhos, se você tiver? Pela sua família? Pelos braços? E aí eu até cito algo meu, eu assisti, até divulguei lá no meu canal, no meu Instagram, eu divulguei um filme que se chama 100 metros. E quando eu fui assistir esse filme 100 metros, eu me emocionei muito o filme inteiro, porque ele vai contar a história de uma pessoa que tem esclerose múltipla, né? Se eu não me engano é espanhol. E aí lá mostra todas as dificuldades que ele viveu. E enquanto eu via tudo aquilo, sabe, a única coisa que eu fazia... Obrigada. A única coisa que eu fazia era agradecer. A única coisa que eu fazia era agradecer. Eu já tenho essa prática de agradecer todos os dias, mas ali, quando eu vi, eu falava assim, caramba, pelo que é o diagnóstico, eu poderia estar sem movimento, do jeito que ele ficou lá no filme. Inclusive, se você está passando por alguma coisa, eu nem te indico você começar com esse filme, que ele é bem impactante, foi muito impactante para mim. E aí, quando eu vi, eu falei assim, uau, existia uma proteção sobre a minha vida. Porque eu poderia ter ficado tão ruim quanto. E eu só agradecia. Só que você percebeu por que eu trouxe esse exemplo? Porque para você agradecer, você primeiro precisa se perceber a sua situação.
Porque senão nem acho coisa para agradecer. E aí eu aumentei mais ainda a minha lista de gratidão. A minha lista já chegou a mais de 100. E eu tô te desafiando só para começar. Começa com 10. Depois sobe para 20. Depois para 30. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai dizer pro seu cérebro, direcionar ele. Ei, olha as coisas positivas. Ei, tira as coisas positivas das situações. Ei, é possível. Aí me lembrei de algo aqui. Sei lá, qualquer coisa é possível você tirar um aprendizado. Vamos dar um exemplo aqui. Eu imagino as mães e pais com a criança lá fazendo um monte de bagunça com canetinha, com coisa colorida. Você tem a opção de brigar e eu imagino que você deve ficar com essa vontade. Mas espera aí, por que você não usa aquilo que a criança fez para gerar um ensinamento para ela? Às vezes aquela criança fez aquilo porque ela é tão criativa. Só que ao invés de você focar na criatividade da criança, você já vai na briga e dizer que ela estava errada. E é tão interessante isso, sentir de falar algo para vocês. Toda vez que você diz para uma criança que ela está errada em fazer algo, você pode estar, inclusive, boicotando o dom dela. Quando você não entende e não percebe o primeiro passo, não percebe a criança, não percebe o dom dela, você pode, inclusive, boicotar esse dom. Isso, você mesmo, pai e mãe. Por quê? Porque você não acionou. Da mesma forma que você não viu aqui enquanto eu não te mostrei. Que tal aproveitar essa pandemia para ver mais os seus filhos? Para ver mais o seu cônjuge? Olha quanta oportunidade. Então agradeça, faça a sua lista. E se você fizer a lista, me siga lá no Instagram e manda lá para mim. Ou então pelo menos fala, eu fiz. Manda um direct para mim que eu quero saber se você fez, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente falar. Na verdade, esse daqui eu finalizo com essa frase. E essa frase é: ei, cuide da sua mente. Pode focar lá. Cuide da sua mente. Cuide de você. Por quê? Quando você cuida da sua mente, é através da sua mente que você filtra o que você vai colocar no seu corpo. O que você vai alimentar o seu corpo. Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio aos problemas e circunstâncias ruins, você escolhe. E eu te convido a cuidar da sua mente. Com essas pequenas dicas que eu te dei, cuide da sua mente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por enquanto, não. Se tiver mais alguma pergunta, agora é a hora, então cale-se para sempre. Tô brincando, gente. Obrigada, viu, por poder estar aqui com vocês, por poder falar um pouquinho de algo que eu amo, que é falar sobre mente. E aí, como eu falei tanto desse livro, né? Deixa eu mostrar ele aqui direito. Esse é o livro que eu falei. Você pode acessar através do meu Instagram, tá? Do meu site, andreasoubi.com.br. Lá tem também o site, no meu Instagram. Só você clicar no link da bio, você pode acessar pelo site ou pelo WhatsApp. E aí você compra direto com a Laísa, minha secretária. Inclusive, gratidão, Laísa, por todo o auxílio que você tem me dado. Laísa é ótima, organiza tudo certinho para chegar o livro nas suas mãos, tá bom? E aí esse livro, só para mostrar dentro do que eu falei, esse aqui é o sumário dele. E aí eu vou te falar os 4 passos. Depois eu venho com idolatria das emoções, que é uma área bem tênue, que eu vou falar o seguinte: cuidado com as suas emoções. As emoções são boas, mas elas também não são a única verdade, tá? Não acredite totalmente nas suas emoções. E aí eu venho falar do poder da fé, que eu te disse que ela é importante, porque ela é a parte que vai envolver todos nós. Então aqui eu te conto tudo que eu te falei e será uma honra participar da sua história através da minha história. Foi difícil? Foi. É dolorido? É. Por isso que ele se chama transformador, o poder da dor. Em meio à pandemia, é dolorido? É. A gente tá vendo muita coisa ruim? Tá. Só que essa dor, será que ela não vem para o ensinamento? Existem algumas formas que a gente aprende. E a gente aprende na verdade, 4 formas. Pela dor, pela vergonha ou pelo medo. Ou, a melhor delas, pela consciência. Talvez você está precisando da dor para acionar a sua consciência. Ou você está tão em meio à dor que não está conseguindo acionar a sua consciência. Aqui eu te mostro e eu te conto a minha história. Aqui eu sou vulnerável. Por quê? Porque eu quero dizer para você, eu passei por momentos de dor, por circunstâncias ruins. Eu não sei qual é a sua circunstância ruim,
mas eu sei que é possível. Da mesma forma que foi para mim, pode ser para você. Então será um prazer estar aí na sua casa através deste livro da minha história, que a minha história ajude a sua história, pela contribuição. O que eu amo, crescer e contribuir. Muito obrigada pelo tempinho que você ficou aqui comigo. Como o pessoal falou, vai ficar gravado. Se quiser mostrar isso para alguém, enviar para alguém, vou trazer para o meu canal também do YouTube. E aí, acesse as minhas redes, porque tem muita coisa boa. Inclusive, no meu YouTube, eu falo de forma bem prática sobre as emoções, tá? Emoções como raiva, depressão, a gente chama seria uma codependência ou um vitimismo, também tem lá, sobre medo que eu te falei. Então, assim, várias dicas. Não fique parado. A escolha é sua. Se movimente e chegue e alcance aonde você deseja, nos seus sonhos, tá bom? Um beijo! Quero agradecer a presença da Andréia aqui conosco. Muito obrigada, Andréia. Eu acho que foi enriquecedor para nós. Estamos aqui, a equipe, participando também, né? Muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom você estar aqui conosco novamente, né? Então, eu vou aproveitar a Lília. Não foi combinado. Qual foi o seu aprendizado? Conta pra gente. Então, a gente tem que ter iniciativa, né? Não deixar que a zona de conforto tome, né, conta das nossas atitudes. A gente precisa sair dessa zona de conforto e eu achei bom as dicas que você deu de anotar, né, começar a ser grato mais, né? A gente vê muitas pessoas falando isso sobre gratidão, agradecer mais pelo que você tem. E acho que reclamar menos, né? E eu acho que a gente aprende muita coisa, mas acaba ficando um pouquinho nervosa aqui. Não, mas já foi ótimo, você viu, gente? Ó, tem muito aprendizado. E você falou algo que eu lembrei. A gratidão, ela também é cientificamente comprovada que aciona uma parte biológica. Então, olha o tanto que a gratidão é importante. Foi bem legal você ter trazido de novo. Legal. Muito obrigada, Andréia. Foi um gratidão, prazer. eu que agradeço o convite e a confiança, gente. Gente, e eu quero agradecer a presença de vocês, pelas perguntas. Obrigada por estarem participando aqui conosco. Continue seguindo as nossas redes sociais, que vocês vão estar vendo aí a divulgação das nossas atividades sistemáticas. Quero falar também sobre o certificado. Tem um link aí no canal do YouTube que vai direto lá no certificado para quem participou, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até a próxima.